Mundial. Então, só aguardar a professora Natália. Eu queria parabenizar todos os historiadores aqui do Instagram, né? Nós tivemos uma conquista aí muito grande, que a nossa profissão ela foi regulamentada até que enfim. Então, parabéns aos historiadores. Foi com muita luta, né? E a gente comemora hoje o dia aí de uma forma mais feliz, até mais tranquila. Olá, Oi, Natália. Sabrina, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo jóia também, graças a Deus. Parabéns pelo seu dia, né? Pelo nosso dia aí. Para Até nós, parabéns a você também, para todos os historiadores. Estava escutando você falar aí, né? Até que enfim, até a regulamentação da profissão, porque desde que a gente está na faculdade, né? Que existe essa luta aí, né, por parte de todos os historiadores, a AMPU. Então, é muito bom a gente conseguir mais essa vitória. a gente comemora esse dia até mais tranquilo, né? Assim, não que nós fôssemos menos historiadores sem a regulamentação, mas agora, né? Tendo registro. Então, assim, é uma valorização, né? Imagina a gente pegar uma profissão que existe há tanto tempo e só fazer uma regulamentação, uma legislação para ela em 2020, né? É muito É, complicado isso. Então, vem trazer realmente. ainda mais o Tá? caráter aí de ciências, né? Então, a Com história, cer- mais É, do que nunca, é uma ciência, né? exatamente. Importante. Agora eu Essa estava luta. falando, Natália veio para falar de um assunto queridinho dos alunos, que É, é a Segunda Guerra Mundial. O menino entrou lá no sexto ano, já começa a perguntar para a gente, professora, que dia que eu vou ver Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, é um assunto que é, eles têm muito interesse, porque é um assunto que sim, está sempre aí nos filmes, tem imagens da época. Então, eu acho que é um assunto bem próximo, né, da nossa idade aí, da nossa história. Então, por isso que os alunos gostam tanto. E eles, muitas vezes, né, Natália, eles sabem mais, pelo menos eu posso dizer por mim, muitas vezes os alunos sabem mais do que eu sobre a Segunda Guerra Mundial, porque eu não estudo todas as batalhas, todas as armas, né? Não é o assunto assim que eu pegaria como assunto de pesquisa. Eu não tenho tanto esse interesse assim em me aprofundar. Então eu geralmente estudo as batalhas principais, as consequências, as causas. Eu não sei se a Natália é uma apaixonada aí com a Segunda Guerra, mas eu sou mais ou menos, não sou total não. Eu também, assim, eu concordo com você, compartilho, né, dessa fala de que muitas vezes os alunos sabem mais, porque é algo que interessa tanto eles, que são muitos filmes, muitos documentários. Então, esses detalhes sobre as armas que foram utilizadas, as batalhas que aconteceram, algumas curiosidades, eles estão muito mais antenados. Até porque hoje, com a internet, com vários YouTubers que se dedicam a isso, né, que muitos não são historiadores, mas falam muito da história. Então, tem muitos canais no YouTube que falam dessas curiosidades. Não é o nosso foco dentro da historiografia, né? A gente trabalha em um outro contexto, mas eu também acho super interessante. E adoro quando os alunos entram, trazem para a gente essas novidades, essas curiosidades que a gente não sabe. Eles também adoram, porque fica assim, a professora não sabe, olha lá, É, né? Eles gostam também. exatamente. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aí, né? Um assunto que eu tô chutando, não sei a Natália, mas eu acho que é um assunto que existe uma possibilidade de ser tratado aí nesse Enem, né? Porque eu vejo o Enem uma volta aí à história clássica, e nessa história clássica eu vejo a Primeira, a Segunda Guerra, Sim. crise de 29, né? Esse contexto vindo aí muito presente, não caía tão diretamente, né? A Uhum. história da Segunda Guerra no Enem, mas eu tô colocando essa possibilidade aí para o Enem de 2020. É bem provável, viu, Sabrina? Bem provável.
Bom, então, gente, como eu sempre falo nas aulas de história, não tem como a gente compreender um evento partindo apenas dele. Então, para a gente entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente vai lá na Grande Guerra, lá na Primeira Guerra, e a gente vai falar sobre uma coisinha que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi quando acabou a guerra e a Alemanha saiu como a grande culpada da guerra. Isso, assim, muitos historiadores consideram que esse documento, o Tratado de Versalhes, ele foi a sementinha para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele acabou penalizando a Alemanha, e isso acabou criando nos alemães um grande revanchismo, né? Uma vontade de se reerguer, de lutar, de se vingar daqueles que haviam colocado eles naquela situação de humilhação. Um outro fato muito importante, gente, que em alguns momentos é passado despercebido, é em relação à Itália. Vamos relembrar que a Itália, na Primeira Guerra, ela começou, né, de um lado e depois ela acabou virando folha, ela foi para um outro lado da guerra. E ela foi porque os aliados tinham prometido para ela alguns territórios. E quando acabou a Primeira Guerra, o que aconteceu? Ela não recebeu esses territórios. Então, isso fez com que os italianos também se sentissem prejudicados. Mesmo estando do lado da vitória, né, daqueles que venceram a guerra, eles se sentiram muito prejudicados porque não foi cumprido aquilo que foi combinado. Eles se sentiram, podemos dizer assim, traídos, né, pela situação. Então, nós temos aí duas nações europeias que saem da Primeira Guerra com um grande rancor, com uma grande angústia. E isso acaba alimentando um sentimento de vingança que vai acabar desencadeando na Segunda Guerra, tá? Vamos lembrar também que o período entre guerras, que vai de 1918 a 1939, que é esse período aí que a gente já viu na nossa última live, né, Sabrina, que a gente falou sobre ele, a gente tem dois eventos importantes aí nesse período. Um deles é a crise de 29, que faz com que a ideia de que American Way of Life, né, o estilo americano, aquela euforia consumista, o grande sucesso do capitalismo, e que isso caia por terra, né? Consequentemente, com essa grande crise do capitalismo, o que a gente tem? A gente tem alguns movimentos, vários movimentos socialistas surgindo na Europa. Isso, pessoal, a crise de 29, que vai desencadear movimentos socialistas, faz com que a burguesia apoie os regimes totalitários. Então, a crise de 29, os regimes totalitários, mais conhecidos como nazifascistas, eles marcam aí esse período que antecede a Segunda Guerra Mundial, que a gente chama de período entre guerras, tá? E aí, pessoal, a gente tem algo que eu denomino como escalada para a guerra. Foram acontecendo vários eventos, ou até o ponto que a gente chega para o grande conflito, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, que eu queria relembrar lá do final da Primeira Guerra, é que quando a Primeira Guerra acabou, eles tentaram criar uma instituição que teria a função de evitar outros conflitos, como foi a Primeira Guerra, que foi a Liga das Nações. Só que essa instituição, ela não foi uma instituição bem-sucedida, ela não conseguiu cumprir com aquilo que ela deveria cumprir, que era manter a paz mundial. Tanto que aconteceu uma Segunda Guerra exatamente por causa da falha, né, dessa instituição, que foi a Liga das Nações, ok? Então, vamos ver como que foi acontecendo essa escalada para a guerra. Lá na Primeira Guerra, a gente viu que o imperialismo antecedeu o grande conflito. Aqui na Segunda Guerra, nós teremos algo parecido. Uma vontade das nações europeias de expandir o seu território, de ir dominando outras nações, outros povos, tá? E isso vai acontecendo com diferentes nações europeias, com diferentes países, beleza? Primeiro, a Itália, que, como eu disse, saiu da Primeira Guerra muito rancorosa, se sentindo traída, ela vai transformar a Albânia em protetorado, que é um domínio, tá? Em cima daquele território.
O Japão, ele vai atacar a Manchúria, tá? Que também era uma região que não pertencia a ele, mas ele acaba dominando também essa região. A Aí, região que pertencia à China, né? isso, a China. A China. A Itália, ela também vai invadir a Etiópia. E ela começa, né, a ir ali, pegar alguns territórios ali no norte da África, tá? Então, tudo isso que eu estou pontuando são eventos que antecederam a Segunda Guerra. Como eu disse, como se fosse uma escalada. Os países, né, eles estão dominando outros territórios e isso acaba gerando um conflito entre as nações europeias, tá? Agora a gente vai para a Alemanha, porque toda vez que a gente fala de Segunda Guerra, os alunos já falam assim: Hitler foi culpa de Hitler. Na nossa última, eu ia falar aula, mas não deixa de ser. Foi aula! Foi aula! No nosso último encontro aqui, na nossa última live, eu já tinha falado sobre o nazifascismo, né? Falei um pouquinho sobre Hitler. E por que que ele ficou famoso, digamos assim, como o grande causador da Segunda Guerra Mundial? Porque ele descumpriu vários pontos do Tratado de Versalhes. Então, ao descumprir aquele documento que havia sido estabelecido lá na Primeira Guerra, isso faz com que as outras nações comecem a olhar meio torto para a Alemanha e isso acaba desencadeando o conflito. E realmente o estopim da guerra, a gota d'água, aconteceu devido a uma atitude de Hitler. Então, vamos entender o que ele foi fazendo aí, né? Que trouxe, que gerou esse grande conflito e que ele ficou tão conhecido como o grande causador da Segunda Guerra. Bom, o Tratado de Versalhes falava que a Alemanha ela não podia ter mais. Ele limitava a quantidade de soldados no exército alemão. Se eu não me engano, não sei se eram 10 mil soldados, enfim, era um número muito baixo quando a gente fala de exército, tá? E a de forças armadas. E Hitler não estava nem aí para isso. Ele começou a recrutar soldados e fazer um grande exército. Esse foi um dos pontos que ele acabou não aceitando, né? Entrando em quebrando, desrespeitando do Tratado de Versalhes. A Alemanha também tinha ficado proibida de produzir armas. E Hitler também não estava nem aí com isso. Ele investiu e muito na indústria bélica. Essa foi mais um ponto que ele desrespeitou. Agora, o grande, né, ponto que Hitler vai assim desrespeitar e deixar as outras nações bem preocupadas e furiosas é em relação ao território. Hitler ele tinha uma ideia de que todos os povos germânicos tinham que viver juntos, no que ele chamou de espaço vital. Só que o território da Alemanha, segundo ele, era um território muito pequeno para todos esses povos germânicos, né? Os descendentes desses povos germânicos. Então, o que ele fez? Ele começou a anexar outros territórios. E lá no Tratado de Versalhes também havia uma punição para a Alemanha que ela não podia, de forma alguma, ela não podia nem ser amiga da Áustria. Quanto mais invadir outros territórios. E Hitler vai fazer o quê? Ele não só forma uma aliança com a Áustria, como ele vai dominar, anexar o território da Áustria para a Alemanha. Então, na verdade, isso foi a escalada para a guerra, né? Essa anexação de territórios. E aí, pessoal, a gente tem também um outro evento muito importante, que agora eu não me lembro se eu comentei na última live, que foi sobre a Guerra Espanhola. Quando a gente fala de regimes totalitários, né, do nazifascismo, a gente tem aí alguns destaques que eu citei na última live, que Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha e na Espanha a gente também vai ter um governo fascista que é o franquismo. Só que existia um grupo de oposição e devido a esse conflito entre o grupo fascista e o grupo da oposição, começou uma guerra na Espanha. A Guerra Espanhola, ela vai anteceder a Segunda Guerra e por que que ela é tão importante? E isso, pessoal, é muito clichê de prova de história, viu? É muito, muito comum a gente ver as provas cobrarem esse tipo de relação. O que a Guerra Civil Espanhola tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Então, é sempre bom lembrar que Hitler estava investindo na indústria bélica e não só
nas armas que já existiam, mas ele também estava criando novas armas. E ele precisava de um território, de um espaço, de um evento para poder experimentar essas armas. E foi aí que ele vai ajudar o Partido Fascista na Espanha. E nesse evento, que foi a Guerra Civil Espanhola, Hitler vai usar como um campo de experimento e vai jogar, né, usar ali várias armas que ele estava produzindo na Alemanha, tá? Então, a Guerra Espanhola também é um evento muito importante que antecede a Segunda Guerra Mundial, beleza? Bom, como eu disse, né, estamos caminhando aí para o estopim. Os países que têm esse modelo nazifascista, eles começam a fazer uma aliança que ficou conhecida como eixo. Então, nós teremos aí Itália, Alemanha e Japão unidos nessa aliança que foi o eixo. E do outro lado, a gente tem os aliados, que é, a princípio, Inglaterra e França, tá? Depois, a Rússia e os Estados Unidos vai entrar na guerra. Elas começam assim neutras, mas elas entram posteriormente do lado dos aliados, ok? E aí, pessoal, Hitler está invadindo vários territórios. E por que a Liga das Nações não fez nada? Por que a França e a Inglaterra deixou isso acontecer? Porque elas estavam praticando o que nós chamamos de política do apaziguamento. Elas queriam evitar uma guerra e Hitler tinha uma luta muito forte, ele tinha uma bandeira muito forte contra o comunismo, que estava implementado na União Soviética. Então, a Inglaterra e a França achavam isso lindo. Ele tem um regime autoritário, mas pelo menos ele é contra o comunismo. Então, vamos deixar ele combater o comunismo e depois que ele fizer isso, a gente vai lá e combate ele. Esse era o pensamento, né, da Inglaterra e da França. Por isso que elas mantiveram essa política do apaziguamento durante muito tempo. Então, Hitler estava fazendo isso tudo, desrespeitando o Tratado de Versalhes, e elas não faziam nada. Anexou a Tchecoslováquia, né, Natália? Inclusive, e França e Inglaterra ali, observando, porque a questão do socialismo, né? A gente ainda está vivendo o período aí. Anterior à Segunda Guerra, mas já tem um medo muito grande do socialismo que foi implantado lá na União Soviética em 1917 e que ninguém sabe nesse contexto de guerra direito o que é o socialismo. A única coisa que se sabe é que o socialismo rejeita as empresas privadas, né? O socialismo, ele prega por uma empresa estatal, onde o governo controle tudo. Então, a burguesia, né, que é a classe aí, dona dos meios de produção, nossa, agora eu fui muito marxista, dona dos meios de produção, ela vai ficar, né, nessa política aí, deixa o Hitler ir aí. Ele pegou a Tchecoslováquia, não, beleza, deixa. Ele vai chegar até a Rússia, a União Soviética, e na hora que ele chegar, ele acaba ali com a União Soviética, e depois a gente vai lá e detona com ele, né? Então era mais ou menos assim, essa era a ideia dessa política. a ideia dele. A intenção era essa. Mas quando ele faz isso, né? Quando em 38, que ele vai anexar a Áustria e também a Tchecoslováquia, aí a França e a Inglaterra começam a ficar preocupadas e marcam uma reunião com ele, né? Que foi a Conferência de Munique. Na Conferência de Munique, eles vão falar assim para ele: Hitler, é o seguinte, agora já chega. Né? Você já anexou muito território, você já fez coisa que você não podia, a gente sabe que você está produzindo arma, a gente sabe que você já ultrapassou o limite de soldados nas Forças Armadas da Alemanha. Então, assim, vamos parar com isso, porque não tá certo. Então, você anexou aí a Áustria, agora você anexou uma região da Tchecoslováquia, vamos parar por aí? Hitler falou, ok, beleza. É o último território realmente que eu vou anexar. E, né, para manter ali também uma política, né, manter essa política de apaziguamento, Hitler acabou concordando. Mas Hitler ele já tinha um grande objetivo, que era invadir a Polônia, tá? Esse era o grande objetivo dele. Mas é claro que ele não vai falar isso
na Conferência de Munique, com a França e com a Inglaterra. Mas ele vai lá na União Soviética e conta qual é que ele tem esse objetivo de invadir a Polônia. Por que ele foi lá e fez isso? Porque ele queria fazer um acordo com a União Soviética de não agressão, né? Que foi o famoso Pacto Germano-Soviético, onde eles fizeram um acordo. Olha, eu vou invadir a Polônia, tá? Mas eu não vou chegar até a fronteira com a União Soviética. Você vai ficar com uma parte e eu fico com outra. Vamos fazer, então, esse pacto, onde, se por um acaso acontecer uma guerra, a gente não vamos nos atacar. Né? Stalin também concordou, falou assim, beleza, podemos então fazer esse pacto. Então, pessoal, isso também é muito importante, porque quando a gente generaliza muito, a gente já pensa, nossa, então começou a guerra, a União Soviética já estava do lado dos aliados. Não, quando começou, a União Soviética, ela se manteve neutra. Ela vai entrar na guerra um pouco depois. Por que ela se mantém neutra? Porque até então existia esse pacto de não agressão, que é esse pacto germânico-soviético, beleza? Bom, pessoal, então o grande objetivo de Hitler era invadir a Polônia e ele vai fazer isso em setembro de 1939. Esse fato foi o estopim. Isso foi o pingo d'água e esse evento marca, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Foi a invasão da Polônia, beleza? E aí, então, a gente tem, né, o início, de fato, da guerra, beleza? Quando a guerra começou, o eixo, ele saiu, né, ganhando. Ele obteve vitória nas primeiras... que você conhece, Edros Moura, está falando aqui o nome do pacto, que também leva o nome dos ministros, né? Ribbentrop e Molotov, que eram os ministros tanto da Alemanha e da União Soviética. Os ministros que acabaram assinando, né, o documento. Isso mesmo. Então, pessoal, a princípio, o eixo ele saiu obtendo muitas vitórias. A Alemanha ela usou uma estratégia que ficou conhecida como Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago. Então, eles foram conseguindo, né? Eles iam por ar, por terra, e foram conseguindo anexar vários territórios. Eles ocuparam a Polônia, a Bélgica, a Holanda, a Noruega. Então, eles realmente foram muito rápidos. Daí o nome, né? Guerra relâmpago. Isso aí é importante anotar, né, Natália? Que é uma Sim. característica que o Hitler trouxe para a Segunda Guerra Mundial e que vai ser utilizado depois, uma guerra relâmpago, uma guerra surpresa, né? Atacar agora não só mais os militares, mas também os civis. Então, gente, na Primeira Guerra o negócio ficou... houve um período de movimentação, mas ficou mais restrita a questão das trincheiras, né? Não havia essa guerra relâmpago. O Hitler, ele inaugura o jeito de fazer a guerra, né? Que é esse jeito aí, vamos pegar todo mundo de surpresa e aí a gente tem mais êxito. Igual a Nath falou, né? No começo você vai sair ganhando tudo, invadindo todos os territórios e ninguém vai conseguir conter o avanço do Hitler, né? O avanço aí alemão. Exatamente. E lá na Primeira Guerra, a França, ela tinha conseguido barrar o exército alemão na linha Maginot. E aí é que começa lá na Primeira Guerra, né, a guerra de trincheiras, que eles não conseguem avançar porque eles acabaram sendo barrados. Como Hitler já tinha esse episódio como experiência, o que ele fez? Ele conseguiu contornar a linha Maginot e conseguiu dominar todo o norte da França, tá? Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai dominar a França como um todo. Mas o norte da França passa a ser governado diretamente de Berlim, tá? E o sul da França, ele vai usar um general francês que era adepto das ideias nazistas. E aí, ele vai presidir uma república no sul da França, que foi a República de Vichy, tá? Esse marechal pronazista, Philippe Pétain, eu acho que é assim que pronuncia. Ele fica governando ali essa República de Vichy no sul da França, tá? Então, a França ficou dividida dessa maneira, ou seja, toda dominada pelos alemães, tá? Bom, porém, nós teremos aí
uma derrota de Hitler, né? Ela não foi tão significativa, não abalou tanto ele, mas não deixa de ter sido uma derrota, que foi numa batalha que hoje ela é nomeada como Batalha da Inglaterra, que aconteceu em 1940 e que foi uma batalha no ar, né? Entre as forças aéreas da Inglaterra e da Alemanha, tá? A Luftwaffe, que era a Força Aérea da Alemanha, e a RAF, que era a Força Aérea da Inglaterra. Então, nessa batalha aí, os alemães não saíram vitoriosos, ok? Bom, Hitler também vai deslocar, né, algumas tropas que são especialistas em batalhas no deserto, que eles chamavam de Afrika Korps. Ele vai deslocar lá para o norte da África para ajudar a Itália a dominar a região do Canal de Suez. Então, tá vendo que Hitler ele se preparou tanto para essa guerra que ele consegue lutar em várias frentes. E além dele estar fazendo isso, né? Tá lá no norte da África, dominou a França, tá lutando contra a Inglaterra. Chega um momento, em 1941, que ele quebra o pacto com a União Soviética e acaba fazendo aquilo que era previsto, né? Ele vai invadir a União Soviética. Só que Ele não Stalin era bom de tratados, né, não Nath? De mesmo. pacto, de acordo. Hitler, ele era o cara da oportunidade, ele era o cara oportunista, né? Então, fica atento a isso, porque tem muita charge desse período que Uhum. mostra isso, né? O Hitler lá assinando os acordos e com a faquinha assim, escondida, né? Então, presta atenção nessa questão, né? O Hitler é de fazer vários acordos, porque ele é um cara que vai, igual eu disse, ele vai aproveitar as oportunidades. Então, oportunidade agora é eu fazer esse concílio, eu assinar esse acordo, eu vou assinar. Se ele vai cumprir ou não, isso aí é outra história, né? Exatamente, exatamente. Só que Stalin também não era bobo, né? Stalin conhecia Hitler, sabia da fama dele e ele também estava preparado para uma possível guerra ali contra os alemães. Só para a gente, porque eu gosto de falar um pouquinho esses conceitos, que eu acho importante, a estratégia de Hitler, não digo nem a estratégia, mas o plano que ele fez, ele denominou de Operação Barbarossa. Tá? Que foi o plano dele de invadir a União Soviética. Só para vocês terem anotado aí também esse conceito, para vocês saberem que a Operação Barbarossa foi quando Hitler invadiu a União Soviética, beleza? Bom, também neste ano, tá? De 1941, que é quando a União Soviética entra na guerra, nós também teremos a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele vai entrar na guerra, gente, por causa do Japão. O Japão, ele vai atacar, né, uma base estadunidense no Havaí, que é a Pearl Harbor. E aí, com esse ataque, por causa deste ataque, os Estados Unidos acaba entrando na guerra do lado dos aliados, visto que o Japão estava lutando do lado do eixo. Beleza? Então, com isso, nesse contexto, em 1941, nós já temos formado o que chamamos de guerra total. A guerra, então, agora, ela está acontecendo em 3 frentes. Nós temos a guerra na Europa Ocidental, que está ali a Alemanha contra a França, né? Já tinha dominado a França e a Inglaterra, estava combatendo contra a Inglaterra. A guerra na porção na Europa Oriental, que era a Alemanha contra a União Soviética, e agora ainda tem uma parte da guerra acontecendo no Pacífico. Tá? Então, nessas 3 frentes, nós temos o que a gente chama de guerra total. Beleza? Bom, só que a partir, né, da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, o jogo começa a mudar. Os Estados Unidos ele vai enviar muitas tropas ali para o norte da África para combater os soldados alemães e italianos que estavam ali, tá? Então eles conseguem expulsar o Afrika Korps, que era esse exército do Hitler que estava ali nessa região. Eles conseguem expulsar isso já em 1942. Nesse contexto aí também a gente tem a participação do Brasil, né? Foi o único país da América que enviou tropas para a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aí a participação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que inclusive teve uma participação muito vitoriosa, né?
Não sei se os livros trazem e ressaltam a importância dos soldados brasileiros, mas eles foram lutar na Itália. E aí eu preciso falar sobre uma cena, né, de uma novela, que é uma cena do início do Rei do Gado, que toda vez que eu estou dando essa aula, eu lembro dessa cena. Para quem não conhece o Rei do Gado, né, ele começa lá na primeira fase da novela, são duas famílias italianas. E se passa exatamente nesse período. E os italianos, que são imigrantes e tal, eles estavam morrendo de medo do Brasil entrar na guerra. Porque se o Brasil recrutasse eles para lutar, eles teriam que ir lutar contra os próprios italianos. Eles teriam que ir para a Itália lutar contra os italianos. E isso acaba acontecendo. Então, eu acho assim, sensacional essa cena, porque é algo que a gente nem para pensar que realmente pode ter acontecido. Imagina quantos descendentes de italianos foram convocados para ir lutar na Itália contra a Itália, porque eles estavam aqui no Brasil, né? Então, eu lembro direitinho a hora que o soldado chega lá, agora eu não sei se é nos Berdinazzi ou Mezenga, que o soldado chega, bate lá na porta e fala que estava recrutando os filhos lá deles para lutarem na guerra contra a Itália. Nossa, e eles começam, né? Ou aquele chororô, porque eles eram italianos e tinham que ir lutar contra a Itália, não, né? Contra o eixo, de uma forma Tem um geral. que até morre nessa guerra, né? Eu tô lembrando, gente, a gente tá muito lamberleira. Então... Não, e é uma das poucas. Só que quando eu vi essa cena, eu falei assim, gente, olha que sensacional. É maravilhoso o autor conseguir, né, pegar assim essa ideia, porque é algo que a gente nunca parou para pensar e que realmente pode ter acontecido, né? Bom, então, vamos lá para a frente oriental, ver o que estava acontecendo lá entre alemães e União Soviética. Como eu disse para vocês, pessoal, o Stalin não era bobo. Ele já sabia dessa possibilidade dos alemães invadirem a sua região, então ele estava preparado. E mais uma vez ele vai usar uma estratégia de guerra que já tinha sido utilizada contra Napoleão Bonaparte, que é a estratégia de terra arrasada. Ou seja, a gente destrói tudo aqui, quando as tropas chegarem, elas não vão ter como sobreviver, porque não tem água potável, não tem alimento, não tem moradia. E o inverno, né, ele realmente é algo que vai, assim, praticamente ser o grande culpado da derrota aí dos alemães. Realmente a gente pode considerar que foi o inverno. Eles conseguiam lidar com os soldados, mas o inverno russo ele foi utilizado praticamente como uma arma, né? O clima aí conseguiu colaborar para a derrota dos alemães. E aí, pessoal, só que os alemães, é claro, eles não vão ser derrotados de primeira. Eles vão conseguindo dominar alguns territórios, mas quando eles chegam em Stalingrado, ali eles terão assim uma grande baixa no exército e é considerado uma das batalhas mais importantes da Segunda Guerra, porque foi um dos conflitos mais sangrentos. E a partir da Batalha de Stalingrado é que a gente tem, então, a decadência da Alemanha, a decadência do eixo, né, como um todo, e eles, então, acabam recuando, ok? Então, por isso que a Batalha de Stalingrado é tão importante, tá? E é bom anotar aí, né, gente? Sim. Quem for fazer o Enem, principalmente, né? É uma batalha que, igual a Nath está falando, vai ser aí a primeira grande derrota dos alemães. Então, assim, eles haviam já sido derrotados anteriormente, mas nada tão grandioso igual essa batalha, que é o início do fim da hegemonia alemã, né? É o início do fim, é o início do fim. É Eu o adoro início essa do frase, fim. sabe? Porque é em 43 e a guerra vai acabar lá para 45. Então, assim, até tudo, quando a gente estuda uma guerra, é importante a gente ressaltar que, além dos fatos, a guerra ela vai ter os seus antecedentes, né? E tudo numa guerra, existem vários elementos que vão fazer com que ela aconteça, tanto a primeira quanto a segunda, né? Então, antes de acontecer a guerra, tem os antecedentes, tudo aquilo que vem se desenhando. E quando acontece o seu final também, até o fim, ele é meio que programado, porque o fim ele vai, né,
Perder uma batalha, perde outra, faz um acordo aqui, negocia com outro território ali. Então, até mesmo o fim, o início do fim, Até o ele fim tem um começa aí em início, né? 43, até o fim tem um início, né? Então, é bom a gente entender isso, porque nada na história, na verdade, não só nas guerras, eu viajando, a historiadora viajante, mas nada na história é do dia para a noite, tudo tem uma construção. Por isso que a gente gosta tanto de falar de contexto histórico, né? É Exato. importante entender o contexto que leva aos grandes fatos, né? Então, só um parênteses aqui, Nath. Ótimo, não, é isso mesmo. A hora que você quiser, você fique à vontade. Então, pessoal, vamos lembrar que lá na frente oriental, a Batalha de Stalingrado ela é muito importante por causa disso. Ela faz os alemães, né, recuarem. Enquanto isso, na frente ocidental, a gente tem um outro ponto, uma outra data, um outro evento que é muito importante, que é o famoso dia D, né, a Operação Overlord, também conhecida assim, que aconteceu aí em junho de 44. O que foi o dia D, pessoal? Foi um grande desembarque de, assim, milhões de soldados no norte da França, na região da Normândia. E por que isso foi tão importante? Porque esses milhões de soldados, eles conseguiram libertar a França do domínio nazista. Tá? Então, por isso que o dia D é tão importante. Lembra que a França havia sido dominada, ao norte ela era governada diretamente de Berlim. E ao sul existia a República de Vic, que tinha um cara que era liderado por um general adepto ao nazismo. Pois é, então a França ela estava toda dominada pelo nazismo, toda dominada pelos alemães, e ela consegue ser libertada através desses soldados que desembarcaram aí na Normândia em 1944, tá? E esse evento ficou conhecido como o Dia D. Então, considerando que a partir disso a França ela foi libertada, então tá vendo que agora a França ela já tá perdendo força? Lá na Itália já não tá rolando mais, né? Alemã. Desculpa, na Itália não, no norte da África, que ela tinha enviado soldados, esse grupo já tinha sido derrotado. Na frente oriental também já teve derrota. E agora, na França, que ela tinha dominado, ela também já foi expulsa dali. Então, agora, a Alemanha, ela está ficando... Ela está os inimigos da Alemanha, eles conseguiram encurralar a Alemanha ali. E, inclusive, eles falam que existia até uma disputa, porque chegar primeiro em Berlim, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sabrina, tá me escutando? Deu uma travadinha, mas já voltou. Ah, então, dizem que nesse finalzinho tinha até uma disputa, né? Porque a União Soviética, a grande potência socialista, e os Estados Unidos, a grande potência capitalista, que eles estavam disputando para ver quem que ia chegar primeiro em Berlim e conseguir dominar a Alemanha. E foi quem? Foram os socialistas, né? A União Soviética chegou lá em Berlim e conseguiu, então, derrubar a Alemanha de vez, tá? Tem um filme que mostra isso que eu queria indicar para a galerinha aí. Não sei se a Natália já viu, existem vários filmes, mas chama As Últimas Horas de Hitler, que mostra essa tensão daquele momento ali, as pessoas, os alemães muito preocupados, né, com a chegada dos soviéticos, com a invasão É aí. um que mostra os últimos 10 dias de Hitler dentro do Sim, bunker. sim, É um filme a alemão, né? queda. A Queda. É a Queda. Então, assim, vai mostrando esse contexto e mostra, inclusive, que a Natália vai falar aí, né, a questão da morte aí do Hitler, né? Isso. E o ator desse filme, ele ganhou vários prêmios, né? Porque a interpretação dele foi fantástica. Sim. A interpretação dele de Hitler. É um filme muito... É longo, mas é muito bom. E é interessante que é um filme longo que retrata um tempo, digamos que curto. Porque o filme, ele retrata desde o momento em que a União Soviética chega na Alemanha até o desfecho mesmo, né? Que Hitler, quando ele ficou sabendo que os soviéticos eles tinham invadido, o que ele fez? Ele se escondeu
num bunker, que é como que a gente pode dizer? Um porão, né? Uma construção subterrânea, e ele ficou escondido ali, com seus principais ministros, com o secretário, enfim, tentando coordenar a guerra, né? Ver se tinha alguma solução. Mas era questão de dias aí para os soviéticos conseguirem dominar toda a Alemanha. E Hitler, então, vendo que não tinha mais saída, o que ele fez? Ele resolveu suicidar. Ele e a sua esposa. E depois do suicídio, ele ainda solicitou, né? Claro, né? Antes de morrer, ele solicitou para os seus soldados que depois que ele suicidasse, que era para eles queimarem o corpo dele, porque ele tinha muito medo do que poderia acontecer. Né, o que as pessoas poderiam fazer com o corpo dele. Ou seja, ele tinha consciência de toda a maldade, de tudo que De ele tinha tudo, porque a feito. gente ainda nem, a gente nem falou, né? Enquanto a guerra estava quebrando, a Europa inteira pegando fogo, Hitler invade aqui, dentro da Alemanha estava acontecendo o Holocausto, né? A questão dos judeus. Então, assim, o Hitler estava matando dentro da Alemanha igual louco lá, né? Ele estava fazendo lá, Dentro e fora também, né? Na dentro e região da fora, né? Polônia, na Áustria. Na Polônia era que tinha os principais campos de concentração, né? Então, realmente, essa questão do Holocausto também é muito importante lembrar, né? Que foi uma grande perseguição e, enfim, eu até peguei alguns dados aqui, né? Acredita-se que 6 milhões de judeus foram executados, né? Então, realmente foi, assim, uma barbárie o que Hitler chegou a fazer, né? Bom, pessoal, então, isso é o fim da guerra? É o fim da guerra na Europa. Mas vamos lembrar que existe uma outra frente lá no Pacífico. E a guerra continua acontecendo lá. Porque o Japão, ele não aceitava o fim da guerra. Então, o eixo, né, a Itália e a Alemanha já havia se rendido. Lá na Itália, como eu disse, né, a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, ela contribuiu para a vitória lá na região da Itália. Eles perseguiram Mussolini, decapitaram Mussolini, colocaram o corpo dele exposto numa praça. Eu acho que é por isso que Hitler tinha medo, Sabrina, porque ele sabia o que já tinham feito Sim, com sim. Mussolini, né? Existem alguns relatos que falam que o Hitler, o pavor dele era ser exposto igual a Mussolini foi, né? Tipo assim, Mussolini foi em praça pública para que todos vissem o final de um fascista, né? E era justamente o que Hitler não queria. Então, É. daí, Nath, surgem os boatos, né? Eu gosto muito de falar. Será que o Hitler veio aqui para o Brasil? Será que ele veio para a Argentina? Não, gente, isso tudo aí é fofoca histórica, é fake news, né? Como a gente diz, porque realmente existem relatos que provam, inclusive a dentista, né, do Hitler, que foi a única coisa que sobrou ali para ela examinar, vai comprovar que realmente que ele suicidou e depois ele manda pôr fogo não só nele, mas também na esposa, né? É, tá bom. Eu não sei se é esposa ou se é amante, para falar a Não, era verdade, esposa. esposa, né? Eles se casaram ali. Antes de Lá suicidar, eles naquele fizeram. contexto ali de guerra, né? Naquele momentos finais. Então, gente, essa história aí na prova do Enem de história, né? Hitler suicidou, né? Então, assim, vamos nos ater aos fatos. É. Não vamos ficar indo de acordo com algumas teorias da conspiração, né? Revisionistas que estão na moda. Por enquanto, não, né, Nath? Se daqui a alguns anos É, descobrirem a história, ela muda. Vamos supor que daqui, isso. sei lá, uns 20 anos, eles acham uma documentação oficial, real, fonte histórica, mostrando que não, Hitler não suicidou. Ele veio morar no Brasil, né? Então, assim. Aí é outra coisa, os livros vão ser reescritos, né? Mas por enquanto, o É. que nós temos como fato histórico comprovado foi o suicídio de Hitler e o medo dele de não querer ser exposto como troféu, né? Porque seria um troféuzaço, né? Nossa, A galera conseguisse pegar ali o Hitler e expor ele, seria um ótimo troféu da Segunda Guerra Mundial. Então ele não queria servir de troféu e também de experimentos, porque o Hitler
Deixa eu ver se dá tempo de falar um pouquinho. Ele gostava, inclusive, ele tinha médicos que faziam experimentos com seres humanos, né? E ele não queria ser um experimento. Imagine você estudar o cérebro do Hitler, assim, ver lá o que que ele pensa. Será que tem alguma coisa diferente na cabeça dele que faz dele um cara tão cruel? Né? Então, assim, era tudo que ele não queria. Então, Tudo que ele por isso, temia. talvez ele pede, põe fogo nesse troço aí, vamos acabar com os meus restos, porque eu não vou ser troféu para ninguém. Eu acredito que esse era o grande pensamento, né? Exatamente, eu também acredito que seja isso. Mas então, o eixo já tinha sido totalmente derrotado na Europa, né? A Itália já havia se rendido, a Alemanha também, não tinha mais solução. Acabou a guerra na Europa. Mas no Pacífico, o Japão não aceitava essa derrota. Ele continuou a lutar contra Teimoso. os Estados Unidos. E uma estratégia utilizada pelo Japão nesse último ano de guerra foram os kamikazes, né? Que eram os pilotos suicidas. Então, eles pilotavam o avião e os aviões eles caíam por querer, né? Em cima de navios dos Estados Unidos. Então, assim, é surreal também pensar essas estratégias, né? Eles iam lutar sabendo que ia morrer, tendo certeza disso. Essa estratégia, acho isso bizarro, muito louco, enfim. E aí, como o Japão não aceitava a derrota, não aceitava se render, continuava a guerra, os Estados Unidos, então, resolveu tomar uma decisão muito cruel também, que foi a utilização da bomba atômica, que foi a primeira vez que utilizaram esse tipo de arma num conflito. Né? Então, a gente tem aí 2 ataques em 2 cidades japonesas, que foi a cidade de Hiroshima e 2 dias depois, se eu não me engano, na cidade de Nagasaki, matando assim milhares, milhares, milhares de pessoas inocentes. O grande problema dessas armas é que elas matam numa enorme quantidade e elas não distinguem, né? Civis de militares, escolas de base militar. Então, assim, Sem realmente foi contar os uma grande resquícios, né? destruição. Oi? Até pouco tempo se tinha resquícios aí. Eu acredito que Sim. ainda tenha resquícios, ninguém sabe ao certo, né? O que que essas bombas atômicas, o que que elas de fato causaram ali, né? Qual é o custo, né, daquela vida? Qual é o custo das vidas, né? Será que aquela região ali, que tipo de vida que vai se desenvolver, né? Então, É. até então, não tinha se usado uma bomba atômica com esse poderio americano. Os Estados Unidos, é lógico que ele queria conter o Japão, mas ele já tinha praticamente vencido a guerra, mas ele queria deixar uma demonstração ali de poder. Olha, eu tenho a bomba atômica, não mexa comigo porque eu sou o cara. Se mexer comigo, eu vou acabar com a sociedade, eu vou fazer o que for necessário, né? Era quase que uma mensagem subliminar dos Estados Unidos ali para o mundo e também para a União Soviética, né? Lembrando que durante a Segunda Guerra e a Primeira, Estados Unidos e União Soviética são aliados para vencer o grande inimigo aí, que é a Alemanha. Eles só vão se tornar inimigos depois que acaba a Segunda Guerra, porque os dois vencedores querem disputar a hegemonia, querem disputar quem é a grande potência. E começa um outro período também da história que vale a pena a gente falar, que é a Guerra Fria, né? Então, assim, Exatamente. só essa observação aí, Nath, nós temos 8 minutos. Tá. Mas aí já é o desfecho, né? Aí sim a guerra acaba. Então, gente, só para vocês se atentarem a esses eventos específicos. É muito bom você pontuar e saber o que que marca cada um desses eventos. Então, o ataque dos Estados Unidos às cidades japonesas com a bomba atômica, né, a cidade de Hiroshima e Nagasaki, e esse evento ele marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, depois disso, o Japão não tinha, né, como continuar. E aí foi o último país a se render,
né, na Segunda Guerra, porque a Itália e a Alemanha já tinham feito isso, tá? E aí eu acho muito importante a gente trazer essas interpretações e esses, até mesmo os argumentos utilizados pelos Estados Unidos para explicar, para justificar um ato tão cruel, né, que matou milhares de civis, milhares de inocentes. Os Estados Unidos justifica da seguinte forma: ele fala que se ele não tivesse feito isso, provavelmente a guerra teria durado muito mais tempo e teria então matado muito mais pessoas. Para os Estados Unidos, eles usam essa argumentação de que eles fizeram isso, que o Japão praticamente os obrigou a fazer isso. Que o Japão foi o grande culpado. Porque o Japão poderia ter feito o quê? Poderia ter se rendido. Como ele não se rendeu, os Estados Unidos, eles usam esse argumento, tá, gente? Não sou eu que estou falando isso, não. Os Estados Unidos se viu na obrigação de acabar com a guerra de uma forma ou outra. E a forma que eles encontraram foi os ataques com a bomba atômica. Então, esse é o argumento que os Estados Unidos utilizam, tá? Porém, uma outra interpretação também que a gente tem é essa que a Sabrina falou, de que no final da guerra, Estados Unidos e União Soviética já estavam demonstrando um certo choque, né? Porque eram duas grandes potências, mas de dois modelos políticos e econômicos totalmente opostos, que era o socialismo e o capitalismo. Então, para mostrar todo o seu poder bélico para o mundo, mas principalmente para a União Soviética, os Estados Unidos faz esse grande ataque, causando essa grande tragédia. Então, existem essas duas vertentes historiográficas, tá? Lá nos Estados Unidos, eles vão falar que isso foi a única solução que eles encontraram para acabar com a guerra. Realizar a guerra, afinal de contas, a missão norte-americana é salvar o mundo, né, gente? Então, assim, eu tô adorando, não sei se a Nath acompanha, eu amo memes. Eu tô adorando os memes da galera falando Estados Unidos no filme, cuidando do mundo, Estados Unidos na vida real, se escondendo da pandemia, né? É, exatamente. Então, eles iam ter, né? Eu acho injustificável um ato desse, mas é a justificativa que eles acabam utilizando. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, eu pontuei aqui para vocês, quero pontuar para vocês algumas consequências do fim. Tá, algumas consequências da Segunda Guerra Mundial. A gente não podemos esquecer de falar das mulheres, do empoderamento feminino, da participação da mulher, tanto no mercado de trabalho, quanto como líder e chefe do lar, porque os homens estavam em guerra. Então, foi nesse momento em que surgiu o grande a imagem, que é um grande símbolo do empoderamento feminino, que é We Can Do It, né? Que é aquela mulher assim com o braço. E porque é claro que essa participação feminina, ela começou lá na Primeira Guerra, mas na Segunda ela se intensifica muito mais. Tá? Então, é um contexto, a gente pode considerar o empoderamento feminino e a inserção da mulher no mercado de trabalho uma consequência da Segunda Guerra Mundial. A gente tem também a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é uma instituição importantíssima, que até hoje tem como a função a diplomacia entre as nações, manter a paz mundial, é uma instituição muito respeitada. E é importante a gente saber que a criação dela também aconteceu no final da Segunda Guerra. E talvez a maior das consequências, isso, pessoal, eu não estou falando de consequência de números, não, tá? Porque morte, essas coisas, sim, foram milhares. Eu tenho alguns números aqui, mas não é isso que é o mais importante. O importante que eu digo, tipo assim, a gente não tem que ficar decorando esses números, tá? Talvez o grande destaque que a gente vai ter aí como continuidade de conflitos e que a gente pode considerar uma consequência da Segunda Guerra é a grande disputa entre as duas potências mundiais, que vai ser Estados Unidos, representando o capitalismo, e União Soviética, representando o socialismo, dando início ao que a gente chama de Guerra Fria. Ok? Eu achei que tinha travado. Não, é isso. Então, só para finalizar falando das consequências.
E vai ter aí, né, Nath? Eu acho importante também de quem está estudando para as provas, para vestibulares, coloca no papel, gente, não tenha preguiça, né, de fazer anotações e coloca lá antecedentes, causas, consequências, né? Porque vai ter uma série de consequências a Segunda Guerra Mundial e vão ter tratados, né? Vai ter aí a Conferência de Alta na Crimeia, vai ter Conferência de Uhum, Potsdam, Tribunal de Nuremberg e uma série de conferência de São Francisco, onde eles vão uhum. fazer a organização das Nações Unidas, né? E vai É. ter também a série de planos, né? Então, os Estados Unidos vai criar o Plano Marshall para emprestar dinheiro ali para os países da Europa que foram aliados a eles, né? E por outro lado, a União Soviética também vai criar o seu plano de empréstimo de dinheiro aos países aliados a ela. Então, aí a Uhum. semente aí da Guerra Fria, né, sendo bem visualizada. Outra coisa muito importante, como consequência até que a Nath falou, vai ser a criação do Estado de Israel. Então, a ONU, sensibilizada com a questão dos judeus, do Holocausto, resolve criar, né, criar Israel, né, para que o povo judeu fosse ali para aquela região. Só que a bonitinha cria Israel pegando um pedaço da Palestina, divide e põe Israel ali, né? Então, a gente vai ver que isso vai ter grandes consequências. E não cria o É, Estado palestino, né? Então, assim, os palestinos vão ter que sair dali e não tem para onde ir, não cria o Estado palestino, cria só o de Israel e fica essa confusão que tem até hoje. Até hoje, né? Então, assim, a própria ONU, que é um órgão importante, igual a Nath falou, né? Que tem a missão aí de apaziguar os conflitos mundiais, ela cria um conflito ali dentro do mundo árabe, né? Um conflito que já existia por uma questão religiosa, mas que vai existir ainda mais agora por uma questão territorial, né? Então, assim, o Exatamente. conflito ele já existia porque os árabes e os judeus, eles pensam de maneira diferente, né? Eles já têm essa questão aí religiosa, mas até então já haviam as perseguições, mas não eram tão evidentes igual foi com a criação do Estado de Israel, né? O Anat falou, a Segunda Guerra vai ter uma série de invenções também que vai trazer aqui para a gente, para os dias atuais, como a própria internet, a maneira de se comunicar. Então, ela vai revolucionar a tecnologia, né? Tem um filme muito interessante também, que é o Jogo de Imitação, que vale muito Ai, a pena assistir, é ótimo, mas o para a jogo de gente ver imitação é essa da questão. primeira. É da primeira? Acho que é. Tem quase certeza que é. Não. Eu tô achando que é da primeira. É, Eu tô então eu achando. vou confirmar. Eu Tá. achei que era da segunda, tá? Mas, de qualquer forma, é um bom filme que É. vale a pena assistir, né? Eu vou confirmar se eu estou errada ou não. Então, mas existem vários filmes. Se for do Holocausto, tem o Menino do Pijama Listrado, que é maravilhoso. A Vida é Bela. Ah Aqui lá, o o Ed Edson tá tá falando falando que é da segunda segunda, mesmo. então eu errei. A Vida é Bela, você já viu, Nath? Nossa, a vida é bela, eu choro só de ver a Eu choro, propaganda. é Uai, uma perfeito, vez não eu é? fui tentar de passar ele lá no Ordem, para os alunos do Ordem, eu não lembro se era o nono ano. Nossa, pra quê? Eu chorava em toda a aula com esses meninos. Eu falei, gente, Então, assim, A Vida é Bela, a menina que roubava livros, é, vai ter A Lista de Schindler, que já é um filme mais clássico, mas O é, Pianista. Então, assim, existe uma série de filmes, vale a pena assistir, né? Lógico que são filmes romantizados da Segunda Guerra Mundial, que vão focar muito na questão aí do Holocausto, né?
mas são filmes que dá para a gente entender um pouco a sociedade da época. Tem o próprio Pearl Harbor, né, que é um filme aí que mostra o ataque a essa base norte-americana, que é um filme com Tom Cruise, com uma música maravilhosa, mas é um filme romantizado. Nath, mais uma vez, muito obrigada. Já deu aqui os 15 segundinhos, tá? Espero poder ir mais para frente, te receber novamente para a gente Com falar sobre certeza, educação, vamos sobre marcar. várias coisas. E obrigada a quem participou.